ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Se a vinheta é ruim, né? Ela é uma vinheta genérica. Quando eu falava de futebol e não falava somente de Vasco da Gama. Preciso de uma vinheta nova. Você sabe fazer? Manda uma para mim. Uma vinheta, né, mais caracterizada com o Vasco da Gama. Uma identidade mais vascaína. Me chama no direct. Beleza? Lá no Instagram. Bom, o Bayer Leverkusen confirmou hoje que está chegando ao Rio de Janeiro. Vai permanecer no Rio do dia 14 ao dia 24 de julho, treinando no Ninho do Urubu. Qual é o interesse do Bayer Leverkusen? Internacionalizar a marca dele no Brasil, estreitar laços, angariar parceiros, formar torcedores. O Bayer Leverkusen já teve mais de 20 jogadores brasileiros jogando lá. Paulinho, Vasco negociou com o Bayer Leverkusen. Emerson, Lúcio, Jorginho, Zé Roberto, Juan, Renato Augusto, são alguns dos jogadores brasileiros que tiveram destaque lá no Bayer Leverkusen, com passagens aí por seleção brasileira, alguns foram inclusive campeões do mundo. Então, o Bayer Leverkusen vem para o Rio de Janeiro e confirmou que no período em que estará no Rio de Janeiro, vai fazer uma partida amistosa. O Bayer Leverkusen confirmou e foi mais além. Disse que será um amistoso contra uma equipe de peso. Pensa comigo aqui. O Bayer Leverkusen vai ficar 10 dias treinando no CT do Ninho do Urubu e vai enfrentar um adversário fora do Rio de Janeiro. Não tem muito peso este possível clube vir ao Rio de Janeiro jogar contra o Bayer Leverkusen. Não vai dar torcida. E o Bayer, que vai ficar pouco tempo no Rio, vai viajar para São Paulo, para Minas, né, para o Rio Grande do Sul, para fazer uma partida amistosa? Também não vejo, né, esse cenário propício para isso. Então é muito natural que o jogo seja diante do Vasco. E acho que o Vasco deve até procurar o Bayer para isso. Por quê? É uma maneira importante que o Vasco tem, uma oportunidade que o Vasco tem de internacionalizar a marca dele. Mostrar a marca Vasco na Alemanha, mostrar a marca Vasco na Europa, sem sair do Rio de Janeiro. E fazer também uma baita promoção em um jogo internacional. Há quanto tempo que o Vasco não enfrenta um clube europeu? Eu fiz um exercício hoje dentro do programa Hora do Vasco. Parece que a última vez que o Vasco enfrentou um clube da Europa foi na despedida do Pedrinho, 2013, jogo diante do Ajax. Há mais de 10 anos que o Vasco não enfrenta um clube europeu. Está aí uma oportunidade. O Bayer Leverkusen, no Rio de Janeiro, vai realizar um jogo amistoso. Essa é uma informação oficial do Bayer. E o Vasco precisa, né, se mostrar presente. Bayer, tu vai jogar partida amistosa? Também estou afim. Estou aqui para isso. É importante o Vasco jogar. E um jogo desse, então, seria bem bacana. Eu conversei com o Paulo Sérgio. Quem é o Paulo Sérgio? Ex-jogador do Bayer. Ele é o representante do Bayer nesse evento, nessa estadia do Bayer no Brasil. E ele é embaixador da Bundesliga, que é o campeonato alemão. Conversei com ele e ele me garantiu que por enquanto não há nada fechado com o Vasco, absolutamente nada, mas que também não tem nada fechado com outro clube, ou seja, o Bayer deve estar aí negociando. Eu acho que seria ótimo para o Vasco uma partida amistosa diante do Bayer Leverkusen. Eu quero aqui a sua opinião.
Contratações. A janela está aberta e o Vasco, por enquanto, não contratou ninguém. É uma surpresa? Não é. Por quê? Porque o Carlos Amodeu falou na semana passada que o Vasco não iria contratar nessa janela. Que essa janela não seria para o Vasco uma boa oportunidade. Eu acho um erro. O futebol é uma concorrência. Se você está de olho em um, o outro também está. E se você não pegar, o outro pega. Quando você decidir pegar, ele já foi embora, já não tem mais jogador à tua disposição. A imprensa peruana hoje repercutiu o interesse do Vasco no atacante do Melgar, o Kenji Carreira. Bastante interés en Brasil. De hecho, hace algunos días me comentaba un colega que cubre Vasco da Gama, a razón de estos partidos, ¿no?, que se dio el contacto, y me refería que en Vasco ahora sí querían ir por Kenji, porque habían, en el transfer room del año pasado, Vasco da Gama solicitó información de Kenji Cabrera. Al final no se materializó en una propuesta formal, fue en un sondeo, lo que se conoce como un sondeo. Pero me refería que después del buen rendimiento de Kenji Cabrera en la Copa Sudamericana y haberlo tenido cerca, Vasco ahora sí quería formalizar una propuesta. Estaban esperando que se abra el mercado en Brasil, ¿no? Seguramente también es una opción interesante para el futbolista esperar el transfer room, ¿no? Porque teniendo como antecedente que el transfer room le abrió la posibilidad a Jefferson Cáceres de llegar a la Championship, que es de las mejores ligas de Europa. La Championship es muy competitiva y económicamente es un torneo muy, muy fuerte. Veremos qué pasa, pero bueno, esa es la información que tenía, ¿no? De que Vasco ahora sí quiere ir por una propuesta. Veremos si la materializa más allá del sondeo que ya hubo en el transfer room del año pasado. Tras todo lo escuchado, se ve que lo del... Eu tenho poucas informações em relação a esse jogador que é muito bem falado no Peru. É um dos destaques da equipe do Melgar. Eu só acho o seguinte, que o Vasco tem que contratar jogador para ser titular. O Vasco tem que contratar jogador para reforçar os 11. O Vasco não pode contratar jogador para compor elenco, para ficar no banco de reservas. Tem que chegar jogando. E as últimas contratações do Vasco foram péssimas. O único que foi contratado e chegou jogando foi o Nuno Moreira. Todos os outros estão aí, ó, no banco de reservas. Alguns foram até embora. O Vasco precisa contratar jogador titular para fortalecer o time titular. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Então, gente, é mais um momento didático para mostrar aí para o povo brasileiro aquilo que é ensinado aqui no exterior. Também acho que vale a pena. Vamos falar de Vasco? Vamos? O Andrei Santos jogou ontem pela seleção, entrou no lugar do Gerson, muito pouco tempo, né? Um joguinho trancado. E uma notícia que está dominando o noticiário são as ações da 777 e das outras empresas da ECAP que estão indo a leilão hoje em Nova York. E eu vi a direção vascaína dizer, olha, quem comprar ação está cometendo um crime porque a justiça brasileira brecou. Tá, vamos lá. Agora vocês vão falar com quem está por dentro do negócio desde o início. Pega lá nossos primeiros vídeos aí, foi o que impulsionou o nosso canal, a gente falando de SAF de Vasco. Os caras pagaram 31% das ações, então eles têm 31% das ações que o Vasco vendeu porque eles pagaram. Não, mas a justiça pode até dizer que acha que tudo é liminar, não há uma decisão final. E vocês estão mexendo com uma empresa americana. As ações estão sendo vendidas em Nova York. Então, não é briga, não é peitar, não é nada, é a título de informação. Porque fala para o torcedor, não, as ações somos nós. Tá, aí deram uma volta de quantos milhões nos caras? Vamos pensar. Pensa aí. É legal pensar, não dói não. E reforço. Cadê? Saídas, vamos ter. Aliás, o vídeo que a gente mostrou anteriormente com o Léo Jardim pedindo mais de 1 milhão, a torcida chegou junto
e não aprova. É lógico que esse valor assusta. Hoje, em termos de dólar, de euro, de libra, é muita coisa? Não. Mas para nós é uma fortuna. Para o torcedor é muito dinheiro. Então, Renato Santos, meu amigo Luiz Carlos Souza, Paulo César, lá em Bom Jesus de Itabapuano, Oscar Isidro, Francisco Araújo, Sérgio Rodrigues, o Nelson Coelho Cruz, o Cris Cavalcante, Irã Araújo, o Lima Pereira, o José Saraiva lá em Manaus, o Renato Reis, o Marco Antônio, o Washington Monteiro. Muitos disseram, não, deixa o Léo embora. Outros, olha, ele até merece, mas o Vasco não tem condições de pagar. E outros disseram, nossa, não precisa disso, o Vasco arruma outro goleiro. E aí, o que você acha? Deixa aí o seu comentário, é super importante você participar com a gente também, tá? Vou terminando aqui que alguém tem que pegar o avião. E esse cara sou eu, não sou o Roberto Carlos, mas esse cara sou eu. Então já vai chamar para o nosso voo e agradecer você pelo carinho de sempre aqui no nosso canal, o Wellington Campos FC. Se inscreva, dá aquele joinha, fortalece o nosso trabalho, conta para todo mundo e pede para se inscrever aqui também. Fiquem com Deus. De Guayaquil, no Equador, o Wellington Campos. Bem, vamos então repercutir o jogo da seleção brasileira, porque eu vou falar do Vasco já já. Deixa eu trazer o técnico Carlo Ancelotti. A pergunta foi até do meu companheiro Carlos Gil, né, o que ele achou, o que gostou, o que ele não gostou. Olha o que ele respondeu. Bueno, creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido. Creo que el equipo ha tenido una buena actitud, orden, han tenido a veces buena presión ofensiva. Creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Y después, en la otra parte, que se podía ser mejor, con balón, con un juego un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, salimos satisfechos, con confianza para el próximo. Lene. Você esperava que o Brasil tivesse mais oportunidades de gols nesse primeiro momento, pelo pouco tempo que você conseguiu trabalhar? Creo que las condiciones del césped eran un poco complicadas para jugar un juego más combinado más atrás, era más complicado controlar el balón. Creo que hemos tenido dos muy buenas oportunidades con Vini, con Casemiro en la segunda parte. Sí, se podía ser mejor enfrente, pero hay que tener en cuenta también la fuerza del rival, porque Ecuador ha jugado un muy buen partido como nosotros. Os dois jogadores falaram com a gente lá na Zona Mista. Eu quero destacar o Marquinhos, falando da estreia de Carlo Ancelotti. Penso que era um resultado que a gente queria, claro, um pouco mais, né? A gente queria vir aqui buscar essa vitória para a nossa primeira com o nosso novo treinador, mas assim, no momento que a gente vive, né, de uns jogos difíceis que a gente teve, esses últimos jogos contra a Argentina e outros jogos assim também, né? Então acho que a gente conseguiu buscar reencontrar um pouco essa confiança, né, que a gente tinha. Talvez não foi o nosso melhor jogo, mas teve uma evolução dos jogos passados que a gente vinha fazendo, né, principalmente no quesito defensivo, né, uma defesa mais sólida. A equipe do Equador jogou muito bem, mas teve muito poucas chances também, né. Então são coisas que a gente tem que primeiro ir melhorando, né, para depois conseguir cada vez mais ir crescendo e evoluindo como uma seleção. E agora São Paulo, né? São Paulo vai ser ali um momento especial desse reencontro. É verdade, São Paulo sempre foi um lugar muito bom para a gente, muito bem recebido, sempre conseguimos vitórias importantes, né, e que nos dão confiança. Então, mais uma vez, esse é o nosso foco total agora, né, um campo bom, uma torcida com certeza maravilhosa que vai sempre nos apoiar, e tenho certeza que esse é o nosso foco. Esse foi o que falado ali no vestiário, que agora é ganhar, que a gente precisa desses 3 pontos. Outro que passou e parou para conversar com a gente, era uma confusão danada. Deixa eu agradecer o Fábio Seixas, diretor de comunicação da CBF, o Cássio Arregui, já na sua estreia, pegando esse pepino aí de seleção, ele que veio lá do Galo,
E o Hugo também. Nos deram uma força incrível, separaram os jornalistas brasileiros, nos atenderam numa área improvisada, mas deu para a gente trabalhar. Vamos ver o goleiro Alisson fazendo uma análise do jogo e da estreia. Aí é o nosso material de seleção brasileira, para que você também possa me ajudar a analisar. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que tá aí em preparação, né, para a próxima rodada contra o São Paulo, um jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, e o Fernando Diniz está analisando nesse momento o elenco do Vasco. Alguns jogadores já saíram e outros tendem a sair. O Jair, meio-campista do Vasco da Gama, o Fernando Diniz está analisando aí com a diretoria sobre a permanência dele. Deixa aí a sua opinião, seu comentário, se você acha que o Jair deve ficar ou não no Vasco. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!